sei se vocês ouvem. Aparece o REC e está gravando. É isso? Vocês ouvem? Um barulhinho. Então, compartilhando a tela, o que eu quero mostrar para vocês, eu dei uma palhinha antes, antecipei um pouquinho. Quero mostrar a produção de ácido sulfúrico com foco, né? Com ênfase no processo de contato. Pergunto se vocês veem a tela e me ouvem bem aí. Me dá uma confirmação alguém aí. Estamos juntos? Você viu isso aí? Processos atuais de obtenção do ácido sulfúrico? Fala alguém aí. Sim? Sim. Fico sempre na dúvida se está correto. Obrigado. Então, gente, processos atuais, né? Os atuais estão escritos aí. Eu botei em negrito, né, que seriam os processos das câmaras de chumbo, e o que a gente quer priorizar hoje é o processo de contato. O primeiro, muito utilizado no século passado, caiu em desuso porque ele não passava de 78% a concentração de ácido sulfúrico. E vários usos industriais do ácido sulfúrico precisam de uma concentração maior que 78% em peso, ok? Essa é a razão do, entre aspas, desuso do processo das câmaras de chumbo. Então, priorizamos em nossa aula o processo de contato, como falei para vocês, me lembrem, né? Mas eu acho que eu vou lembrar de interromper uma primeira parte teórica e numa segunda parte a gente faz exercícios da primeira parte. Aqui, numa visão geral, e esse 1, 2, 3, eu vou focar isso o tempo todo, né? Seriam as 3 partes principais do processo de contato. Eu peguei um fluxograma com coisas escritas, está em espanhol, mas achei ele bem legal. Um espanhol eu brinco que é um português escrito errado, né? Então, esse azufre aqui é o mais esquisito, seria o enxofre sofrendo fusão e clarificação, e aqui ele já liquefeito vai para um queimador, né? Então, esse 1, e a gente vai focar no 1, 2, 3 o tempo todo na nossa aula, o 1 seria o enxofre, já liquefeito, já fundido, né, no estado líquido, reagindo com O2 e indo a SO2, né? Aqui um trocador de calor, e a etapa 2 foi que eu antecipei em aulas anteriores, o chamado conversor catalítico, em outras palavras, ocorre o que aqui, gente? A oxidação do SO2 a SO3, né? Aquela reação SO2 mais meio de O2 dando SO3. Claro, isso não ocorre sem catalisadores. Então, um destaque aqui, tem um trocador de calor antes e um trocador de calor depois, ou seja, o que isso nos sugere a princípio, e depois a gente destaca a importância disso. Se tem trocador de calor antes e depois, é porque essa reação de oxidação do SO2 a SO3, mais do que catalítica, ela depende muito da temperatura. E a gente quer comentar isso à frente. Então, primeira parte, produziu o SO2. Segunda parte do processo, a mais importante, o conversor catalítico, oxidar o SO2 a SO3. E numa terceira parte, seria aumentar a concentração do H2SO4, a gente detalha isso à frente, ok? Isso é só uma apresentação inicial, mas o destaque de que vou focar nesses 3 momentos do fluxograma, né? Didaticamente eu escolhi isso, essas etapas 1, 2 e 3. A tecnologia, o processo de contato, é atualmente empregado na quase totalidade das instalações, isso vale para o Brasil e para o mundo, né? E, basicamente, 1, 2, 3, que eu já falei com minhas palavras. A obtenção do SO2, a oxidação do SO2 a SO3, e depois o que está escrito aqui, a absorção do trióxido de enxofre, tem o objetivo de aumentar a concentração do H2SO4 final. Tá bom, gente? Essa introdução aí é só uma palhinha assim. E aí o susto, né? O olhar para um fluxograma desse é esquisito. Eu dou essa aula há alguns anos e estudei isso enquanto aluno da escola, e isso dá um susto na gente até hoje. Eu confesso para vocês que todo ano eu dou uma revisadazinha rápida no assunto, porque você olha e esquece alguma coisa. Então, claro que isso assusta a priori, né? Um monte de coisas, seta, para lá, para cá. Então, o que eu posso passar para você de forma bem didática, né? E aí, independente desse fluxograma que a gente quer estudar em particular, entenda que essa ideia que eu vou te passar
ela vale para qualquer fluxograma que se depare ao longo da sua vida profissional aí na área de química, né? Pense o seguinte, não é complicado isso, é indiscutível, né? Como é que a gente tenta descomplicar isso? Pense que existe um início, meio e fim do fluxograma. Então, me permitam rascunhar aqui, ó. Pensa num canto esquerdo, né? Que seria o início, onde estariam as matérias-primas, faz um cantão direito ali e faz um meio, entendeu? Um início, meio e fim. Qual é o destaque dessa divisão em três? Que as matérias-primas do processo têm que estar entrando nesse canto esquerdo aqui. Tá? É bem razoável e compreensível pensar assim, tranquilo? Me interrompam se quiserem. E aqui, claro, estaria o produto final de alguma forma. E eu deixo a dica para vocês, aprendi isso com um professor meu aí do IF, né? De que a gente deve começar ou pela esquerda ou pela direita. Pode se escolher, nunca pelo meio. Por quê? Porque o meio é mais complexo, né? Em geral, são as reações mais complicadas, e a gente vai ver que a reação fundamental do processo está no meio aqui, né? Mas também, você, para entender o meio a priori, de cara, é mais difícil. Porque você não entende, por exemplo, se eu te perguntar assim, essa linha aqui, né? Essa seta indo da esquerda para a direita, é o quê? Tu só consegue responder isso se perguntar de onde ela vem. E quando você se pergunta de onde essa seta vem, você tem que olhar para onde? Para a esquerda. Né? Então, você não entende o meio se não entender de onde as coisas no fluxograma que estão no meio do fluxograma, de onde elas vêm. E de onde que elas vêm? Da parte esquerda. Tá claro? E também você só entende algumas coisas do meio se perceber o porquê dessas linhas, a gente chama de linhas mesmo, visualmente são linhas, né, com setinhas, e a nível de processos seriam dutos, né? Gasodutos, ou oleodutos, ou simples dutos, pode-se chamar assim. Mas, enfim, essa parte central, esses dutos vão para onde? Vão para a parte final. Por isso, espero ter destacado bem isso para vocês, que faz todo sentido iniciar ou pelo fim ou pelo início, nunca pelo meio. Tranquilo isso, gente? É muito importante essa introdução, tá? Tranquilo? Posso seguir? Vocês estão acordados e vivos aí? Sim? Pode? Sim. Fala aí, queria ouvir um sim, obrigado. Então, feito esse destaque inicial, a gente agora fala, teoricamente, do que está acontecendo no 1. O 1 é essa torre de secagem, eu vou passar a falar dela. Depois a gente fala do 2, que é o conversor em 4 etapas. Depois a gente fala do 3, fala teoricamente e mostra reações. Então, falando do 1, né, conforme anteriormente referido, a produção de ácido sulfúrico pelo processo de contato tem uma primeira etapa, que é essa reação, né? E o que é essa reação aí, gente? É o quê? O enxofre sendo convertido para quê? Para SO2, oxidação de enxofre, está clara essa reação aí, né? Então, essa reação ocorre em uma câmara onde o enxofre é vaporizado pelo próprio calor da combustão. No estado gasoso, eu não escrevi aqui, né, mas tudo isso está no estado gasoso, claro, o enxofre, o enxofre a princípio aqui está líquido, desculpe, eu errei, né? O enxofre aqui está fundido, está líquido, claro, o O2 é gasoso e o SO2 é gasoso. O enxofre é vaporizado pelo próprio calor de combustão, ele esquenta e ele está dizendo que virou vapor aí. No estado gasoso, depois de aquecido, ele era líquido, o enxofre reage com ar, né? O ar que a gente na equação escreve O2, mas isso é ar atmosférico, elevando a temperatura do meio racional a perto de 1000 graus, né? A mistura gasosa efluente da câmara ou forno de combustão vai conter N2, O2 e SO2. Claro que o SO2 é o quê, gente? É o desejado, né? Claro, porque a próxima etapa é exatamente oxidar esse SO2 a SO3. Mas quem sobra? Sobra o N2 e sobra o O2. Por quê, gente? Claro, porque lembra quando ele falou aqui, ó, que o enxofre reage com ar, gente. Tá? Então, essa escrita aqui, ela é eu brinco dizendo que isso é para enfeitar o quadro, né? Para enfeitar a tela aqui. Claro que não é O2, é ar atmosférico. E no ar atmosférico, você sabe, tem o quê? Tem nitrogênio e tem O2. O N2 é inerte, então ele entra no reator e não reage, então ele sai.
tá? Por isso que NO2 aparece aqui como produto. E ainda pequenas quantidades de SO3. Por que isso, hein, gente? Por que teríamos pequenas quantidades de SO3? Porque nessas condições aí de temperatura e de pressão, pode ocorrer de algum SO2 que foi formado ser oxidado a SO3. Então, ele já destaca que pode ter algum SO3. Então, essas pequenas quantidades, tudo é resfriado, alimentado ao conversor, que é a próxima etapa, onde em meio catalítico ocorre a oxidação. Tá. Voltando na imagem, gente, aqui seria o queimador de enxofre, tá? Eu numerei um, me permitam rabiscar aqui, ó. Aqui está ocorrendo essa reação, S mais O2 dando SO2. Tranquilo isso? É apenas isso a etapa 1. A etapa 2 tem mais detalhes para a gente explicar. Então, voltando sempre no fluxograma, a gente saiu desse queimador de enxofre. Mas lembram? Eu falei para vocês que era legal entendermos o canto esquerdo, e eu não falei nada do canto esquerdo. Então, vamos fazer uma marcação, um rascunho mínimo no canto esquerdo aí. Deixa eu trocar a cor da caneta. Como é que troca a cor da caneta? Opção de ponteiro, caneta. Cor da tinta aqui, ó. Eu quero uma outra cor. Então, gente, como é que a gente pensa e tenta entender esse canto esquerdo? Aqui, né, esse 1 é o queimador de enxofre. Tente pensar nas setas que estão entrando nesse queimador de enxofre. Ó. Essa seta aqui está entrando no queimador de enxofre, tá certo? E ande para trás nela e veja de onde ela vem. Ó. Tá vendo? Ela está saindo dessa torre de secagem. O que está entrando nessa torre de secagem? Então, perceba, gente, em cada torre, em cada reator, eu marco aqui, ó, estou marcando o que entra e o que sai, ó, para a gente entender um lugar do fluxograma, você marca o que está entrando, o que está saindo. Aqui está entrando o quê? Andando para trás, ó, está dizendo que é não sei se você lê aí, acho que não, silenciador ou filtro da entrada de ar. Então, isso aqui, ó, é ar atmosférico que está entrando aqui, tá? Claro, esse ar contém O2. E aqui, esse ar vai sofrer uma secagem. Por que vocês acham que ele sofreria essa secagem? Porque se tiver água, você já começa a fazer o quê? Os óxidos ácidos, que são o SO2, reagir com água. Então, ia formar ácido sulfuroso, que é o H2SO3. Tá? Então, é importante isso aqui, ó, não ter água, ok, gente? Daí a torre de secagem. Tá? Então, esse O2, ou ar seco que está entrando aqui, tem o objetivo de não ter água. E também está entrando aqui, ó, não sei se você percebe, eu estou aumentando uma seta aqui, ó, tem esse caminho vindo de baixo aqui, ó, tá vendo? Tem uma seta subindo aqui e entrando aqui no queimador de enxofre. Eu estou olhando para vocês, não sei se você consegue ler aí, aqui está escrito enxofre fundido. E aqui está escrito enxofre. E aqui está escrito vapor d'água, que é água acima de 100 graus. Ou seja, qual o objetivo disso aqui? Está escrito vaso de fusão e decantação. Fundir o enxofre e injetá-lo líquido aqui nesse queimador. Para quê? Para que ele, enxofre, reaja com O2 que passou pela torre de secagem. E se vocês concordam, eu expliquei isso aqui. Né? O enxofre, eu mostrei ele sendo fundido, e o O2 eu expliquei que ele é oriundo do ar atmosférico que passou pela torre de secagem. Tá claro, gente? Eu quis mostrar para vocês que eu quis rascunhar aí e identificar quem está entrando nesse 1 aqui. Claro, teriam que ser os reagentes, que aqui está mostrado na reação, que é o enxofre e o O2. Mas a gente tentou, minimamente, entender esse canto esquerdo aí. E aí, uma pausa para mim beber um gole d'água e ouvir vocês. Como estão? Deu para entender minimamente esse canto esquerdo? Eu volto a falar dele, mas queria fazer uma apresentação mínima do canto esquerdo. Posso seguir? Perguntas aí? Pode? Então, por questões didáticas, eu vou para o meio. Eu falei que não passasse pelo meio, mas aqui faz sentido passar pelo meio. Tá? Faz sentido, porque a explicação maior, mais claro, é legal você entender o início e o final. Eu volto a essa ideia de início e final.
tá? Mas só dando sequência, a gente falou até agora de quê? Da etapa 1. Então, agora a gente quer falar da etapa 2, que é o quê? O que é a etapa 2? É conversor do SO2 para SO3, é essa reação que aí está, tá certo? SO2 mais meio de O2, dando SO3. Destaque meu, rabisco meu aqui, ó. O calor está escrito depois da seta. E aí eu pergunto a vocês, isso indica uma reação, um processo exotérmico ou endotérmico? As reações, elas são escritas e aparece escrito aqui ΔH maior que zero ou ΔH menor que zero, ou um valor numérico do ΔH, né? A entalpia, não é isso que a gente aprendeu? Mas esse ΔH é maior ou menor que zero. Quando o calor está escrito depois da seta, significa que o calor foi o quê? Liberado ou absorvido? Qual é a convenção? Lembram? Se você... Liberado, né? Oi? Liberado. Liberado. Perdido ou liberado, se me permitem. Quando a palavra calor está escrito depois da seta, pressupõe-se, convenciona-se que temos um calor liberado rolando de você, ou, em outras palavras, o processo é exotérmico. Ok? Estamos juntos? E um destaque aqui, que essa reação é reversível, isso é o próprio estudo do deslocamento de equilíbrio, né, de Le Chatelier, sendo seu equilíbrio, velocidade, funções dos fatores, temperatura, pressão, relação O2, SO2 e a concentração de SO3. Recordando, vocês sabem isso com certeza, se tiver dúvida, a gente recorda o princípio de Le Chatelier, tá? E aí eu escolhi essas equações aqui para mostrar uma coisa. Claro, né? A temperatura influi diretamente na constante de equilíbrio. Vocês lembram de constante de equilíbrio? Quando a gente falava de quê? De Kc, tá certo? Recordando a física aí. E aqui eu escrevi, eu colei daquelas equações ali que quero explicar, eu escolhi Kp. Recordando, com certeza vocês sabem, o Kc é quando a gente expressa a constante de equilíbrio em termos de concentrações molares. Quando temos gases, a gente fala em pressão parcial. E ao invés de falar em Kc, se fala em Kp. Ao invés de termos na expressão de equilíbrio, da constante de equilíbrio, concentrações molares, quando temos gases, usamos a ideia de o conceito de pressão parcial, que seria análogo à ideia da concentração molar. Tudo bem, gente? Isso numa recordação, na certeza de que vocês viram isso. Então, eu estou querendo pensar no valor de Kp, né? Na constante de equilíbrio. E apontando nessa fórmula, colei de livros de Fiski, que a temperatura aparece aqui no denominador. Então, se essa temperatura for menor, como ela está no denominador, esse número todo aqui vai ser maior, né? Essa direita da equação como um todo vai ser maior, e maior também vai ser o valor de Kp, né? Então, temperaturas menores aumentam o valor da constante de equilíbrio Kp. Se eu pedisse a vocês para fazer a constante de equilíbrio Kp para essa reação, né? Qual é a reação? É SO2, tá certo? Mais o quê? Meio de O2. Eu estou aprendendo a escrever com o mouse, gente, né? Pense que eu estou na primeira série do ensino fundamental fazendo caligrafia. Ó, já estou até com habilidade, eu não escrevi assim, não. Sai meio torto ainda, mas está melhor que um ano atrás. Ó. Aí, tá? Como é que fica o Kp disso? Vai ser a pressão parcial, né? Do SO3, tá certo? Dos produtos. Lembra? O Kc era a concentração molar, mas era sempre o quê? Os produtos dividido pelos reagentes. Então, vai ser o produto dividido pelo reagente. A multiplicação aqui, se é um vezes, é um pontinho que eu não consegui fazer direito. A pressão parcial do O2, enfim, o que importa, né? Tanto o Kp quanto o Kc é produto sobre reagentes. Então, sabendo disso, vocês sabem, um Kp maior significa uma maior concentração de quem aí, gente? De SO3, tá bom?
como a gente está estudando exatamente essa reação, o que se deseja? Maximizar a produção de quem? Do produto, que é o trióxido de enxofre, o SO3. E o que essa expressão está mostrando? Que o Kp fica numericamente maior, ou seja, o equilíbrio fica deslocado para a produção de SO3, que é o que se deseja, quando a temperatura é menor, né? Então, resumindo o que eu escrevi aqui, o Kp vai ser maior, ou seja, vai estar mais deslocado para a direita, ou seja, vai aumentar a concentração de quem? Do SO3, quando o quê? Quando a temperatura for menor. É isso que eu quis tentar mostrar com essa equação aqui, tá? E aí eu resumi isso aqui, ó, né? O Kp maior vai garantir uma maior pressão parcial de SO3, que é o que se deseja, que é produzir o SO3. Tranquila essa fala minha aí, gente? Resumindo. Professor, Fala, diga. Pois não. faltou o PO2 ali, elevado a meio. É verdade, obrigado. Aqui ele jogou uma raiz, né, que é 1/2. Obrigado, né? Aqui tem 1 elevado a 1/2, os outros estariam elevado a 1. Ele não escreveu 1/2 aqui, não sei se vocês enxergam, tem uma raiz quadrada aqui, que é o elevado a meio, que eu te agradeço. Tranquilo? Mas o que importa disso tudo aí, vou trocar de cor. Ó, um destaque de toda essa fala que a gente reviu com o conceito de Fiske. Ó, o que está favorecendo aí a produção de SO3 é uma temperatura não muito alta, temperatura menor um pouco. Mas por que eu estou falando com cuidado? Você percebe? Eu falei temperatura não muito alta, menor um pouco. Por que eu não falei temperatura baixa? Percebe que eu estou falando assim meio cuidadoso? Meio com medo de falar em temperatura baixa, mas estou querendo falar que ela não pode ser muito alta? Porque pelas expressões aqui a gente mostrou que a temperatura, sublinha de novo que eu vou falar, não muito alta, favorece a produção de SO3 pelas equações que estão. Mas por que ela não pode ser muito baixa? Porque senão, gente, a cinética fica perdida. O que é a cinética? É a velocidade da reação. Entenda que a expressão de Kp ou de Kc, ela mede a conversão, o deslocamento do equilíbrio no que a gente deseja, que é produzir o SO3. Mas se a temperatura for muito baixa, a cinética fica muito baixa. Então, você vai levar anos para produzir SO3. Percebeu? Uma coisa é a conversão, a outra é a cinética. É claro isso para vocês? Me respondam isso. Perguntando de outra forma, eu estou perguntando se é claro o quê? Que a temperatura não pode ser muito alta, mas não pode ser muito baixa. Porque se for muito baixa, a cinética fica prejudicada, e vocês sabem que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, tá bom? Resumindo, temos duas coisas da Fiske aí. Uma, a cinética química, a outra, o deslocamento do equilíbrio. O deslocamento do equilíbrio, que a gente deseja favorecer a formação de SO3, aponta para uma temperatura não muito alta, tá? As referidas relações permitem deduzir, estou sublinhando o que já tinha falado, que quanto menor a temperatura, maior será o valor de quê? De Kp, e isso expressa o quê? Um aumento da concentração do que se deseja, que é o SO3, certo? Me interrompem se desejarem. Isso é um aspecto, gente. O outro, eu vou usar isso aqui, desculpa, o rascunho está com a minha letra, né? Que é a equação de Gibbs, Helmholtz, né? Um nome bonito, isso aí, o ΔG, perdão, igual ao ΔH menos T ΔS. O que eu quero destacar para vocês? Ó, que essa reação, a gente viu anteriormente aí, ó, o que a gente viu? Que ela tem um ΔH menor que 0, tá certo? E ela tem o quê? A nível de entropia, o que você pode dizer dessa reação? Eu escrevi aqui que a entropia diminui, que o ΔS é menor que 0. Pensa o seguinte, gente, nós temos dois reagentes, não estou pensando na equação balanceada, não. Estou pensando que como reagente tem SO2 e tem O2. Tem dois reagentes e tem um só produto. Então, você diminuiu a quantidade de estruturas, de moléculas, né? Quando você diminui as coisas, né? Coisas na química a gente chama de moléculas, de estruturas. Quando você diminui, a gente diz que o sistema organizou.
então a entropia diminuiu, né? Se eu tenho um reagente e 2 produtos, a entropia aumenta. Lembrando, a entropia é o grau de desordem. Nesse caso, houve uma organização, porque 2 coisas, 2 substâncias gerou uma, houve organização do sistema. Então, a entropia diminuiu. E aí, esse par de coisas, o ΔS menor que 0 e o ΔH menor que 0, a gente leva para a equação de Gibbs. Né? E eu não sei se está visível isso para vocês, me responda isso. Esse trecho aqui é razoável para você ou está embolado? Eu acho isso embolado. Se você quiser, eu escrevo isso aqui, ó. Aqui, que bonito aqui, ó. Olha aqui, rapidinho, ó. A equação de Gibbs, muito mais claro, né? A equação de Gibbs, o ΔG é igual a quê? O ΔH menos o quê? Essa é a forma do Gibbs, da energia livre. Menos T ΔS. Tá certo, gente? Equação de Gibbs. O que temos do processo aí? Resumimos. Que a reação, né, do SO2 para o SO3 tem ΔH menor que 0. Ela é o quê? Exotérmica. Então, eu vou botar aqui, ó, um sinal negativo para o ΔH. Né? O ΔH é menor que 0. Esse menos aqui, eu estou marcando ele com um círculo em volta, ele é da fórmula. Esse T aqui é a temperatura em Kelvin, eu repito aqui. E o ΔS, lá falamos a entropia, o que aconteceu com ela? A entropia diminuiu, né? O ΔS é menor que 0, ok, gente? Se o ΔS é menor que 0, eu escrevo um menos aqui. O que a gente está querendo avaliar? Para saber se o processo é espontâneo, ou melhor, quando que ele é espontâneo, nessas condições de ΔH negativo e ΔS também negativo. A gente quer avaliar esse sinal algébrico aqui, ó, né? Então, pense que do lado de cá, da direita, eu tenho menos multiplicado por menos. Isso aqui vai dar o quê, hein? Vai dar um sinal positivo, esse menos vezes menos. E o ΔH por si só é negativo. Então, temos um algebrismo que soma um lado negativo com o outro lado positivo. E a gente está querendo saber o resultado disso, se é mais ou é menos. Recordando, para ser espontâneo, o ΔG tem que ser menor que 0. Então, a gente quer que essa soma algébrica aqui, ó, dê negativa. Mas temos um lado com um valor negativo, o outro com valor positivo. Quem vai decidir se esse positivo aqui em valor absoluto é maior que o negativo? Vai ser o valor de T. Esse T em Kelvin, lembra? A temperatura em Kelvin não admite valores negativos. Então, esse T é sempre positivo, tá? Mas se esse T for muito elevado, ou seja, em temperaturas muito altas, o lado positivo vai ser muito alto e aí você vai ter o quê? Um ΔG positivo, porque o lado positivo, em valor absoluto, vai ser maior que o negativo. O que a gente quer? Que esse valor positivo, em termos absolutos, não seja tão grande, né? Que o negativo, estou fazendo um sinal de menos grandão, seja em valor absoluto maior que o positivo. Quando que isso acontece? Quando a temperatura em Kelvin aqui não for tão alta. Isso vai fazer com que o lado positivo seja algebricamente menor que o negativo e, enfim, tenhamos um ΔG, né, menor que 0, que é o desejado para que o processo seja espontâneo. Resumindo, gente, o T não pode ser muito alto. Você já ouviu isso hoje. Nós mostramos a mesma coisa, que o T não podia ser muito alto, na análise dessas equações aqui. Lembra? A gente resumiu que o T não podia ser muito alto. Por que eu escolhi isso? Para mostrar para vocês que, tanto na análise dessas equações da físico-química, concluímos que o T não podia ser muito alto, mas agora também, numa outra análise, que eu joguei para cá, né? Nessa análise da equação de Gibbs, nós mostramos que também aqui, por outro caminho, na física, nós também mostramos a mesma coisa. Qual? De que a temperatura não pode ser muito alta. Claro, não pode ser baixa para que exista uma cinética favorável. E aí eu pergunto, passo a palavra para vocês,
te perguntando se está claro isso. Se está claro isso, a terceira etapa a gente fala dela a seguir e ela é pequena comparada a essa aí. Como estão, gente? Foi clara a minha explicação aí? Eu prefiro parar aqui, ó, nessa tela. Deu para entender esse sinal de ΔG aí? Vocês estão tranquilos quanto a isso? Mais do que entender esse processo, gente, eu peço a vocês, eu sei que é difícil, que você fique à vontade de me interromper e da gente explicar isso melhor. Enfim, eu não sei se eu fui claro, eu não sei se rola alguma dúvida em você, né? Fique à vontade aí. Posso seguir? Pode, professor. Pode. Tranquilo. Sabendo que pode existir uma timidez, você disponha de tirar alguma dúvida comigo depois aí, tá bom? Se a timidez falar mais alto e você de verdade tiver alguma dúvida. Tá bom. Então, falamos dos aspectos aí da etapa 2. A etapa 3, gente, como falei, é muito simples, né? Deixa eu ver se tem uma ponteira aqui, mania minha de querer marcar. Consiste em reagir, né? Ué. Ô, meu. O ponteirinho, eu quero opção de ponteiro, caneta. Pronto, aqui. Consiste em reagir quem? O trióxido de enxofre, formado anteriormente, acabamos de falar dele, com o H2SO4. Então, a reação vai ser SO3 mais H2SO4, é essa primeira reação aqui, né? Formando esse ácido aí chamado pirossulfúrico, essa forma esquisita aí, H2S2O7. E ele, reagindo com água, perceba, forma 2 moléculas de H2SO4, que é o que se deseja. Resumindo, essas duas reações servem exatamente para quê? Para gerar um H2SO4 com maior concentração. Lá no início da aula falamos que o processo de contato ficou consagrado porque ele fornece concentrações bem altas de H2SO4, e agora eu parto para um exercício com vocês, iremos para um exercício em que eu vou detalhar também essa etapa 3. Como planejado, eu quero dar uma parada agora, né? E gerar uma segunda gravação para que essa Professor, não fique enorme. Pois não, diga. esse ácido sulfúrico em que o Voltei. SO3 é borbulhado, Sim, tá aqui. ele é concentrado, mas ele é concentrado tipo 98%, 100% também? Ele chega, tá no que é concentrado, pode ser ou não. Em geral, às vezes não está no 98, por isso que o borbulhar do SO3, ele fica forçando para o 98, seria isso. Ah, entendi. Entendeu? Estou respondendo objetivamente a tua pergunta. Em regra, ele deve estar, esse, né, que você perguntou, né? Você perguntou, esse ácido sulfúrico que é borbulhado, né? Ele já está a 98? Objetivamente, não. A tendência é não estar. E aí, por isso que se borbulha esse SO3 aqui, para que esse que não está a 98, na sequência dessas duas reações, ele esteja, sim, perto de 98 aqui, né? Então, entenda que borbulhar o SO3 no H2SO4, e claro que umidade já existe, né? Então, entenda, gente, que essas duas reações é só para explicar. Na verdade, quando você borbulha o SO3 em H2SO4, você já aumenta a concentração. Essas duas reações, na verdade, é uma coisa só. Por que eu digo isso na prática? Porque vapor d'água já está no processo, né? Isso aqui é só para explicar a nível teórico, a nível de quadro, a nível de tela, né? Mas entenda que essa água é vapor do processo. Então, na verdade, respondendo a tua pergunta, para aumentar a concentração e beirar os 98% em pesos, o borbulhamento constante e repetido do SO3 é que vai explicar você conseguir chegar em concentrações perto de 98, tá bom? Tranquilo? Eu vou te mostrar isso quando resolver o exercício da etapa 3. Eu vou destacar o quê? A minha última fala agora, de que exatamente borbulhar o SO3 é que aumenta a concentração do ácido sulfúrico final. Tranquilo? Beleza. Então, finalizei a apresentação de novo e agora, se vocês permitirem, eu interrompo a gravação.